Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Meus amados irmãos, estamos aqui no dia 8 de dezembro, dia da Imaculada Conceição de Nossa Senhora, solenidade. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2177, vai dizer o seguinte: a celebração dominical e da Eucaristia do Senhor está no coração da vida da Igreja. O domingo, dia em que, por tradição apostólica, se celebra o mistério pascal, deve ser guardado em toda a Igreja como dia de festa de preceito por excelência. Aí ele vai falar da Imaculada Conceição. Devem ser guardados igualmente o dia do Natal do Senhor Jesus Cristo, da Epifania, da Ascensão e do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, de Santa Maria, Mãe de Deus, de sua Imaculada Conceição e Assunção. Então, a Igreja vai colocar como dia de guarda, dia de guarda e de preceito por excelência, o dia da Imaculada Conceição. Mas o que é a Imaculada Conceição? Esse vídeo vai ficar um pouco mais longo porque eu quero fazer uma breve catequese a respeito desse dogma, o dogma da Imaculada Conceição. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 490, e daqui a pouco nós iremos ver alguma coisa sobre as leituras do dia de hoje. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 490, a partir daqui, vai falar da Imaculada Conceição. Para você entender o que é esse dogma, veja o que diz o Catecismo. Para ser a mãe do Salvador, Maria foi enriquecida por Deus com dons dignos para tamanha função. Então foi Deus quem enriqueceu a Santíssima Virgem Maria para ser a Mãe de Deus com dons excelentíssimos, para dar a ela essa dignidade. No momento da anunciação, o anjo Gabriel a saúda como cheia de graça, ou seja, repleta, plena da graça. Efetivamente, para poder dar o assentimento livre de sua fé ao anúncio de sua vocação, era preciso que ela estivesse totalmente sob a moção da graça de Deus. Então veja, alguém para dizer sim a Deus, para dar um sim pleno, como Nossa Senhora deu, precisa estar repleto da graça. Veja que, por exemplo, Satanás e os seus demônios jamais poderão dar um sim a Deus. Ninguém que não tenha sido batizado, por mais que escute falar do Evangelho, por mais que escute falar de nosso Senhor Jesus Cristo, jamais poderá responder a Deus se Deus não enviar a ele a graça necessária, as graças atuais e, consequentemente, depois da sua resposta a Deus, a graça santificante, a graça habitual, a graça do batismo, que nós recebemos no batismo. Então, para que Nossa Senhora desse esse sim pleno, esse sim perfeito, e de maneira livre, não foi tirado o livre-arbítrio dela, como muitos pensam, que porque ela foi predestinada, o Catecismo vai dizer que ela foi predestinada antes da fundação do mundo para ser a mãe do Salvador, e muitos pensam que essa predestinação anularia o sim de Nossa Senhora, ou melhor, anularia o livre-arbítrio de Nossa Senhora, e ela não poderia dizer não ao projeto de Deus, quando na verdade a Igreja vai dizer que ela era livre. Como Adão e Eva eram livres e tinham o livre-arbítrio. Como também cada um de nós somos livres. Veja o que vai dizer o Catecismo. 491 do Catecismo. Ao longo dos séculos, a Igreja tomou consciência de que Maria, cumulada de graça por Deus, foi redimida desde a concepção. Então, no momento em que ela estava sendo gerada, ela foi redimida. E é isso que confessa o dogma da Imaculada Conceição, proclamado em 1854 pelo Papa Pio IX. Muitas pessoas podem dizer: mas Denis, por que o dogma foi proclamado tão tarde, tão tardiamente? E se foi proclamado em 1854, então quer dizer que os apóstolos, os sucessores dos apóstolos, os pais da Igreja, não acreditavam nisso? Sempre acreditaram. É por isso que a Igreja vai dizer desta maneira aqui: a Beatíssima Virgem Maria, no primeiro instante de sua conceição, por singular graça e privilégio de Deus Onipotente, em vista dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, foi preservada imune de toda mancha do pecado original. Então ela foi preservada. Isso é o que confessa o dogma, isso é a tradição da Igreja. Veja o que o Catecismo continua dizendo.
Esta santidade resplandecente, absolutamente única, ninguém é como Maria, né? Ninguém, estou falando de criaturas, não estou falando da divindade, de Jesus, do Pai, do Espírito Santo. Esta santidade resplandecente, absolutamente única, da qual Maria é enriquecida desde o primeiro instante de sua conceição, lhe vem inteiramente de Cristo, é graças aos méritos da cruz de Cristo. Cristo, antes que o mundo fosse criado, Cristo já estava, vamos dizer assim, não seria predestinado, mas o projeto de redenção já estaria pronto. E por isso, no livro do Apocalipse vai dizer que o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo, né? Em vista dos méritos de seu Filho, foi redimida de um modo mais sublime. Então ela foi redimida antes da queda. Todos nós somos redimidos depois da queda. E Maria foi redimida de um modo mais sublime, de uma maneira mais, podemos assim dizer, perfeita. É claro que tudo que Cristo faz é perfeito e a redenção de toda pessoa que é redimida depois da queda é perfeita também em Cristo, né? O seu justificador. Mas, porém, nós podemos contemplar de uma forma mais perfeita, mais sublime, a redenção e a salvação da Santíssima Virgem Maria, que foi preservada do pecado. Veja, nós somos salvos depois de pecar e ela foi salva mesmo antes de pecar. Foi preservada, né? Mesmo antes de pecar, não porque ficaria parecendo que ela pecou depois. Ela foi preservada do pecado, ela foi salva para que não pecasse, né? Para que não caísse. E assim foi mantida até o fim de sua vida. E continua dizendo, mais do que qualquer outra pessoa criada, o Pai a abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos céus, em Cristo. Né? Aqui está Efésios capítulo 1, versículo 3, que faz parte da primeira leitura de hoje. Efésios capítulo 1, né? A primeira leitura de hoje, a segunda leitura de hoje vai falar, né, da carta de São Paulo aos Efésios capítulo 1. E aqui está, né? Mais do que qualquer outra pessoa criada, o Pai a abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos céus, em Cristo. Efésios 1, capítulo 1, versículo 3. Ele a escolheu nele, em Cristo, desde antes da fundação do mundo, para ser santa e imaculada em sua presença no amor, né? Efésios 1, versículo 4. Os padres da tradição oriental chamam a Mãe de Deus de a toda santa. Celebram-na como imune de toda mancha de pecado, tendo sido plasmada pelo Espírito Santo e formada como uma nova criatura. Pela graça de Deus, Maria permaneceu pura de todo o pecado pessoal ao longo de toda a sua vida. E é isso que confessa o dogma da Imaculada Conceição de Nossa Senhora. E por que isso, meus amados irmãos? Por vários motivos, né? Por exemplo, nós podemos ver a Imaculada Conceição de Nossa Senhora em várias passagens bíblicas. Por exemplo, a primeira leitura da missa de hoje vai dizer o seguinte, Gênesis capítulo 3, versículos do 9 ao 15, versículo 20. Vai dizer assim, né? O Senhor chamou Adão dizendo, onde estás? E ele respondeu, ouvi tua voz no jardim e fiquei com medo, porque estava nu e me escondi. Disse-lhe o Senhor, Deus, e quem te disse que estavas nu? Então comestes da árvore de cujo fruto te proibi comer? Adão disse, a mulher que tu me destes por companheira, foi ela que me deu do fruto da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isso? E a mulher respondeu, a serpente enganou-me e eu comi. E aqui já entra, meus irmãos, a nova Eva, a Santíssima Virgem Maria como nova Eva. Por quê? Porque o Senhor mostra aqui a fragilidade de Eva, mostra aqui o pecado de Eva, a desobediência de Eva. Eva que foi criada virgem, imaculada, plena, repleta da graça e livre. Eva é a imagem perfeita do que Nossa Senhora era, no sentido de liberdade, livre-arbítrio, e no sentido da forma em que ela foi criada, que ela foi gerada. Por exemplo, Eva era virgem e imaculada. Eva era plena, cheia da graça. E mesmo sendo livre, plena da graça, imaculada, tinha os dons preternaturais, ou seja, tinha uma fé perfeita, um conhecimento perfeito,
das coisas, mas mesmo assim, sendo livre, optou em ouvir um anjo. E ouvindo o anjo, disse sim ao anjo e negou a Deus. Nós temos no Evangelho de hoje a Santíssima Virgem Maria, a nova Eva, uma mulher que foi imaculada, que foi criada imaculada, que foi plena da graça, que foi livre no seu arbítrio, que tinha os dons préternaturais, porque se o pecado original não lhe feriu, não herdou o pecado original, ela tinha os dons préternaturais, uma ciência perfeita, uma fé perfeita, mas era livre, tinha o seu livre-arbítrio, poderia dizer sim a Deus ou dizer não. Vejamos o que diz o Evangelho e nós voltamos daqui para a primeira leitura daqui a pouco. O Evangelho vai dizer o seguinte, Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, versículo do 26 ao 38. Vai dizer assim, naquele tempo, no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento, a um homem chamado José. Veja, a Virgem Maria que estava prometida em casamento a José. A Virgem Eva que estava prometida em casamento a Adão. Veja a semelhança. A Virgem Maria imaculada. A Virgem Eva imaculada. A Virgem Maria plena, cheia da graça. A Virgem Eva cheia da graça. A Virgem Maria que tinha os dons préternaturais, ciência perfeita, conhecimento perfeito, a ciência perfeita, a fé perfeita. A Eva, a imaculada Eva, que tinha também os dons préternaturais, ciência perfeita, conhecimento perfeito, fé perfeita. A nova Eva, a Santíssima Virgem Maria, que tinha o livre-arbítrio, assim como Eva tinha o livre-arbítrio. Eva, no seu livre-arbítrio, escolheu ouvir a voz de um anjo decaído e desobedeceu a Deus. A Santíssima Virgem Maria, com o seu livre-arbítrio, escolheu também ouvir a voz de um anjo, não decaído, mas um portador, um anunciador da vontade de Deus, do projeto de Deus, Gabriel. E, ouvindo o anjo, veja o que ela diz. O anjo foi enviado a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse, veja, a narrativa é praticamente a mesma. Satanás entrou no jardim. Veja, Satanás entrou no jardim. O anjo entrou onde ela estava. Satanás entrou no jardim e falou com Eva. Um anjo, ou seja, o anjo Gabriel agora entra no jardim, ali de Nazaré. Entra no jardim onde estava a Santíssima Virgem Maria, ali na Galiléia, em Nazaré. O anjo entra e grita, alegra-te cheia da graça. É por isso que ela era imaculada, ela era cheia, ela era plena da graça. O Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. Quando Satanás, o anjo decaído, fala com Eva no jardim, Eva também fica um pouco perturbada, desorientada com a malícia de Satanás, a voz sedutora de Satanás que diz, é verdade que o Senhor te proibiu comer de todos os frutos das árvores do jardim? Ela vai dizer, não é verdade, ali perturbada, já confusa com aquelas palavras maliciosas e tendenciosas de Satanás. Eva vai dizer, não é verdade, nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim, menos do fruto da árvore que está no centro do jardim, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A narrativa é semelhante. E aí o anjo vai dizer, o anjo então disse-lhe, não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus, diferente de Satanás, que não disse a Eva, não tenha medo, confie no Senhor, achasse graça diante de Deus. Ao contrário, ele vai dizer o quê? Olha, Deus está enganando vocês, Deus está mentindo para vocês. Na verdade, quando vocês comerem, vocês não morrerão. Mas ao contrário, vocês serão como ele, conhecedores do bem e do mal. E aqui o anjo que obedece os desígnios de Deus, diferente de Lúcifer, vai dizer, o anjo então disse-lhe, não tenhas medo, Maria, porque encontraste graças diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai, Davi. Meus amados irmãos, veja, Jesus sendo 100% Deus e 100% homem, então significa dizer que Jesus também é homem.
E veja o que Jó vai dizer, né, no livro de Jó. Veja o que o Senhor vai dizer a Jó. Jó capítulo 14, versículo 4. Quem fará sair o puro do impuro? Ninguém. Veja, quem fará sair o impuro do impuro? Ninguém. Então veja, isso aqui que Jó diz, que Deus diz a Jó, ele está falando do homem. Veja o que diz o capítulo 15 de Jó, versículo 14. Que é o homem para que seja puro? Pode ser justo o que nasce de mulher? Veja, o que é o homem para que seja puro? Pode ser justo o que nasce de mulher? Então, perceba, para que o Senhor Deus mostrasse que essas palavras dele têm sentido, ele teria que conservar Maria virgem, ele teria que conservar Maria imaculada, ele teria que gerar, por meio de sua graça, da sua misericórdia, Jesus nela. E, enchendo-a da graça, fazê-la ser imaculada desde a sua conceição. Exatamente para se cumprir o que ele diz aqui. Quem fará sair o puro do impuro? Ninguém. Mas ele pode fazer sair, né? Ele pode fazer sair o puro do puro. Porque se o homem nascido de mulher é impuro porque nasceu de alguém impuro, Santo Agostinho vai dizer no seu tratado sobre a graça e a natureza, Santo Agostinho vai dizer que aqueles que são, por exemplo, Adão e Eva, eles poderiam gerar filhos sem pecado, se eles não tivessem pecado. Porém, os nascidos pela graça, nós batizados, mesmo sendo nascidos pela graça e santificados pelo batismo, por conta da concupiscência herdada do pecado original e da natureza decaída, jamais nós poderemos gerar filhos imaculados. Só que a Santíssima Virgem Maria, meus irmãos, não nasceu com uma natureza decaída. Ela foi preservada do pecado original, ela foi mantida, preservada do pecado pessoal até o último instante de sua vida. E por isso, essa palavra de Jó não se aplica a Maria no sentido negativo, mas no sentido positivo. Quem fará sair, Jó capítulo 14, versículo 4, quem fará sair o puro do impuro? Ninguém. Porém, Jesus Cristo, o puro, o santíssimo, saiu de um ventre puro e santíssimo e imaculado para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. E é isso que o anjo vai dizer, né, no capítulo 30. O anjo, no versículo 30 do evangelho de hoje, o anjo então disse-lhe: não tenhas medo, Maria, porque encontrastes graça diante de Deus, ou seja, tu não és impura. Por isso o puro sairá de ti, porque tu não és impura. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: o Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo. Ou seja, Jesus mostra aqui para nós hoje que o Santo, Jó capítulo 14, versículo 4, quem fará sair o puro, ou seja, o santo, do impuro? Se Jesus é o santo, ele responde: ninguém. Se Jesus é o santo, se Jesus é o puro, como ele faria sair o puro de um impuro, ou seja, de uma impura? É exatamente por esse motivo que ela foi preservada imaculada, ou seja, toda santa. Exatamente para se cumprir as palavras do anjo. O anjo respondeu: o Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: eis aqui a serva do Senhor, livremente. O sim de Maria foi livre, ela tinha o livre-arbítrio. Mesmo ela tendo sido predestinada antes da fundação do mundo, mesmo ela tendo sido
preservada de todo pecado desde a sua conceição, mesmo ela sendo preservada do pecado durante toda a sua vida, ela tinha o livre-arbítrio. Assim como Adão e Eva eram imaculados ao ser criados e dotados dos dons preternaturais, Maria também era livre. Maria também tinha o livre-arbítrio. E nesse livre-arbítrio, na sua livre agência, sua livre vontade, Maria vai dizer, então: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se de sua presença. E aqui, meus irmãos, eu queria que nós pudéssemos voltar rapidamente para a primeira leitura de hoje, Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 14. Veja o que vai ser dito a respeito da Santíssima Virgem Maria, naquilo que os pais da igreja chamam de proto-evangelho, ou seja, um evangelho, vamos dizer assim, pré-anunciado antes mesmo da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, que aconteceria na plenitude dos tempos, Gálatas 4:4, que Deus enviaria seu Filho nascido de uma mulher. Veja o que vai dizer o proto-evangelho. Então o Senhor Deus disse à serpente: por que fizesse isto? Serás maldita entre todos os animais domésticos e todos os animais selvagens, rastejarás sobre o ventre e comerás pó todos os dias de tua vida. Ou seja, mostrando que Satanás iria viver na amargura, na miséria, no sofrimento por toda a eternidade. E aqui vem o anúncio do proto-evangelho. Porém inimizade entre ti, dizendo a ele a serpente, porém inimizade entre ti e a mulher. Qual mulher? Não era Eva, não era Eva, meus irmãos. A amizade que estava sendo pré-anunciada aqui, a amizade não, a inimizade. E não era uma inimizade porque era algo criado do ressentimento da mulher ou do ressentimento de Satanás. Não, era algo imposto, era algo colocado pelo próprio Cristo, pelo próprio Deus. Ele vai dizer, porém, eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhes ferirás o calcanhar. Muitas pessoas interpretam, querendo tirar a santidade de Nossa Senhora, muitas pessoas interpretam esse capítulo 15 de Gênesis, principalmente aqueles que negam que esse capítulo 15 está falando da Santíssima Virgem Maria, mas para tirar, os méritos de Cristo que foram derramados sobre a Santíssima Virgem Maria e lhe fez imaculada desde a sua conceição, muitos pegam esse texto, começam até dizer que ele fala de Maria, mas de alguma forma querem dizer que Maria foi ferida, foi tocada por Satanás e perdeu a sua santidade. Quando diz, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela, esta te ferirá a cabeça e tu lhes ferirás o calcanhar. Então, vai dizer que Satanás vai ferir o calcanhar de Maria, ou seja, que tocaria na Santíssima Virgem Maria, que faria ela cair no pecado. Quando, na verdade, meus irmãos, quando diz que Satanás fere o calcanhar da mulher, esse calcanhar ferido não é que ele toca na sua santidade, é que ele toca de uma forma indireta. Quando Cristo está na cruz e ela sente a dor e o sofrimento de ver o seu filho santo, nascido de uma santa, passando aquilo tudo que ele estava passando. Mesmo ela sabendo que era projeto de Deus, mesmo ela guardando todos esses projetos de Deus no seu coração, ela não entendia plenamente. E o sacerdote Simeão vai dizer, eis que uma espada de dor te ferirá a alma. Eis que uma espada de dor transpassará a tua alma, o teu coração. É esse tocar de Satanás, é essa dor que Nossa Senhora vai sentir que é o seu calcanhar, podemos dizer, ferido. Mas nós também sabemos que quando vai dizer, esta te ferirá a cabeça, não é somente Maria, mas é a descendência dela, o descendente dela, o nosso Senhor Jesus Cristo, que pisará sobre Satanás ali na cruz. E Satanás ferirá Jesus. Ferirá como? Ferirá Jesus na sua humanidade, não levando Jesus a pecar, mas na natureza humana de Cristo, ele sofre a morte, assumindo os nossos pecados, assumindo o pecado de toda a humanidade que foi ferida, que foi, vamos dizer assim, machucada pelo diabo. E aqui, meus irmãos, existe conteúdo para
mais 1 hora de vídeo, mas a gente não tem tempo para isso. Mas eu queria dizer para você o seguinte: o mais importante é nós compreendermos que a Santíssima Virgem Maria pisa na cabeça da serpente, a Imaculada Conceição, com Cristo também, o seu descendente, esmagando a cabeça da serpente. Só que o apóstolo São Paulo, escrevendo aos Romanos, vai dizer que nós pisaremos Satanás debaixo dos nossos pés. Ou seja, graças aos méritos de Cristo, ele que é aquele por excelência, que pisa na cabeça da serpente, a Santíssima Virgem Maria, graças aos méritos de Cristo, também esmaga a cabeça da serpente. E cada um de nós, por graça e por misericórdia de Cristo, por ocasião da sua parousia, da sua volta, também todos nós esmagaremos Satanás debaixo de nossos pés. E hoje nós podemos celebrar a Imaculada Conceição de Maria com essa convicção de que Satanás não tocou nela, de que ela é a santa, a puríssima, a santíssima, da qual nasceu o santo dos santos, pois jamais poderia nascer o puro de uma impura. E por isso nós te pedimos, Mãezinha, Mãe Imaculada, rogai por nós que recorremos a vós. E viva, viva, viva a Conceição de Maria. Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser.